Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Vamos falar do histórico da sociologia, dando continuidade às nossas pílulas de sociologia, nossas doses do curso de sociologia, e vamos falar sobre a filosofia social, que constituiu uma das primeiras formas de sociologia ainda na Idade Antiga. Isso mesmo, na Idade Antiga nós já vamos encontrar o germe da sociologia a partir do pensamento do Platão e do Aristóteles, que depois influenciaram na Idade Média os doutores da Igreja. Vamos então à filosofia social. Por que esse nome filosofia social? Esse nome está associado a forma de filosofia que vai se preocupar, como o próprio título já diz, com o social. Vai preocupar-se em compreender, em explicar o social. E aí temos as teorias de Platão e de Aristóteles. O Platão foi um pensador da Idade Antiga que vai se basear nas ideias, na metafísica, para explicar a sociedade. Uma das obras centrais do Platão chama-se A República, na qual ele defende uma república, um Estado organizado a partir dos intelectuais. Todas as obras que versavam sobre a sociedade, mas não para conhecê-la, não para descrever, não para delimitar historicamente, essa é o que a gente chama de filosofia social. Então, não procuravam conhecer, descrever e localizar historicamente a sociedade, ou seja, era especulativa e estava voltada para uma explicação do social, mas sem ainda elementos do ponto de vista da objetividade científica. As preocupações seguiam ideias preconcebidas ou um ideal a priori. Platão, por exemplo, na sua obra sobre as leis e sobre a república, vai demonstrar isso, assim como Aristóteles vai tratar da política, e o Aristóteles, diferente do Platão, ele não vai ser metafísico, ele não vai se voltar apenas para as ideias, ele vai se voltar para questões empíricas. E aí, forma de explicação do Aristóteles vai influenciar os teóricos que virão seguidamente, principalmente na Idade Média, até chegar aos nossos dias. Então, os primeiros filósofos sociais que contribuíram para a formação da sociologia, você vai ter um germe da sociologia aí, Platão e Aristóteles. Vamos ver sobre o Platão. O Platão, ele mostrava na República uma sociedade organizada como se fosse um Estado modelo. Era uma sociedade na qual a República se baseava nos filósofos, nos intelectuais. Ele afirmava, por exemplo, Platão: sois todos irmãos, mas Deus, que vos formou, fez entrar o ouro na composição dos que são destinados a governar, a prata na formação dos guerreiros e o bronze na formação dos operários e demais artífices. Veja bem, aqui no pensamento do Platão, você já vai encontrar esse modelo de sociedade excludente. Não por acaso, o pensamento do Platão vai estar presente nesse pensamento também, vão estar presentes preconceitos, formas de preconceitos contra a mulher, inclusive, e preconceito no que diz respeito à formação da sociedade com a maioria do povo. Então, o Platão, ele tinha essa ideia de que alguns nascem para governar, que corresponde ao ouro, outros nascem para ser guerreiro e outros para serem operários. E assim a sociedade continuava. Veja que esse modelo, ele insiste ainda na cabeça de algumas pessoas, principalmente voltadas para o totalitarismo, como o fascismo, como o nazismo, voltado para uma forma de pensamento
que leva em consideração que poucos de fato que devem comandar a sociedade e a maioria nasce de fato para obedecer. Essa é uma lógica que já vai ser que nós chamamos de excludente. Não por acaso isso acontece, porque com a formação da sociedade, com os grupos que vão se instituindo, aqueles que vão assumindo poder por diversas formas, que vão escravizar, por exemplo, então instituem uma sociedade e querem legitimar e perpetuar essa sociedade diferenciada. Então essa concepção, por exemplo, tripartida aí, essa questão do ouro, da prata e do bronze, essa questão aí vai alimentar a ideia de uma sociedade de classes, entre ricos e pobres, e também uma sociedade de castas, como se encontra na Índia. Então, essa concepção de alma tripartida no ventre, no peito e na cabeça, então, simbolicamente, a que correspondiam, respectivamente, a virtude, a temperança e a coragem, e também a sabedoria, é idêntica à distribuição dos indivíduos em sociedades de classes e castas, nesse tipo de estado aí que o Platão defendia. Então, artífices, guerreiros e magistrados que correspondiam a essa forma tripartida aí. Esse estado imaginado por Platão corresponde nada mais do que aos estados totalitários que foram colocados em práticas com o nazismo na Alemanha, com o fascismo na Itália e também com o stalinismo na antiga União Soviética. Então, observe bem que o pensamento político totalitário, que é aquele que abarca a vida de todos os indivíduos, que tem um modelo para todos, que se baseia em preconceitos, em racismo, essa forma totalitária, ela tem o seu germe no pensamento do Platão. Nesse estado, todos os direitos e todos os privilégios seriam por ele monopolizados, configurando um poder absoluto e onipotente. Então, toda vez que se tem aquele governante que personaliza o Estado, que se diz que o Estado sou eu, como o Mussolini dizia, então aí você tem um poder absoluto que se diz onipotente e que quer impor, que impõe todas as regras ao seu sabor, à sociedade como um todo. Vocês podem dar uma olhada também no vídeo que eu fiz anteriormente sobre totalitarismo e nacionalismo, no qual eu explico detalhadamente o que significa o totalitarismo e o nacionalismo e as bases dele. Já o Aristóteles, que foi um discípulo do Platão, ele foi mais empírico do que o Platão. Na verdade, ele era empírico e o Platão metafísico. O que significa isso? Empírico é aquele que se baseia na experiência. E metafísico, aquele que se volta apenas para as ideias. Na antiguidade clássica grega, Aristóteles é considerado o mais notável precursor da sociologia. Por que ele é considerado esse mais notável precursor? Uma vez que ele tinha a sua concepção de filosofia social, de explicação do mundo, a partir de bases empíricas, e não considerando o que pode vir a ser, ou então o ideal, o que deve ser esse ideal. A concepção de que o homem é, por natureza, um ser social, um animal político, por exemplo, e por isso viveu em sociedade em todas as épocas da história humana, esta concepção aí é do Aristóteles, que vai influenciar na formação da sociologia depois como ciência. Essa formação também, quando ela vai chegar como ciência, a partir da perspectiva do Aristóteles, vai ter uma influência direta no pensamento do Durkheim, quando estabelece as regras sociológicas, quando escreve a obra As Regras Sociológicas, se baseia nos princípios aristotélicos. Então, construiu um postulado básico de ciência pautada no social, esse formato aí
do Aristóteles. Em Aristóteles já se surpreendiam, por exemplo, as grandes linhas que nós vamos encontrar em Augusto Comte, a forma como Augusto Comte vai pensar a organização da sociedade e a construção da sociologia como ciência. Então vai influenciar nas grandes teorias sociológicas essa base aristotélica. As teses apresentadas no século XIX relacionadas à família, como por exemplo a base da sociedade, a comparação da sociedade a um grande organismo social, submetido às leis, às regras e às normas, isso aí vamos encontrar no pensamento do Aristóteles, já na sua filosofia social. Então veja muito claro aí como vai influenciar esse pensamento do Aristóteles, vai influenciar significativamente a sociologia como ciência no século XX. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a filosofia social na Idade Média. Considerando essa influência do Platão e do Aristóteles, agora vamos ver como na Idade Média essa filosofia vai se apresentar, vai se configurar a partir desses filósofos gregos. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades, de se inscrever e também de fazer os seus comentários, de dar a sua opinião e principalmente divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais.